Oi, aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia Pra Viver e hoje eu preparei o segundo vídeo da série de contos variados. Eu fiz uma pequena mudança no plano original. O primeiro vídeo da série tinha 5 contos e agora, a partir do segundo, eu vou passar a fazer a resenha de 3 contos. Eu decidi fazer isso para conseguir publicar esse vídeo com mais frequência, coisa que eu não estava conseguindo fazer ao ter que preparar 5 resenhas. Dessa forma, acho que dá para explicar um pouco melhor cada história, dá para falar tudo que eu quero falar de cada conto. E se você quiser assistir o primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar o link aqui nos cards, eu não sei se é aqui ou aqui, mas vai estar aqui nos cards para você assistir depois. Bom, para começar eu vou falar um pouco sobre um conto chamado Uma Experiência Privada, escrito pela Chimamanda e publicado nesse livro chamado No Seu Pescoço. Eu recebi esse livro da editora Companhia das Letras. Nesse conto acompanhamos a história de 2 mulheres muito diferentes, que por conta de uma onda de violência repentina, acabam se escondendo juntas. Quando num determinado momento um homem passa o seu carro em cima de um exemplar do Alcorão, os muçulmanos ficam revoltados e começam a atacar praticamente todos os cristãos que estavam no local. As pessoas correm para se salvar e entre elas estava a protagonista dessa história, uma universitária chamada Chica, uma jovem cristã de família rica e estudante de medicina. Durante a fuga, uma estranha ajuda essa universitária e ambas acabam se escondendo dentro de uma loja abandonada. As duas ficam juntas por um tempo, enquanto esperam, com muito medo, toda aquela violência acabar. Essa mulher, que não sabemos o nome, era o extremo oposto da protagonista. Ela era muçulmana, extremamente humilde e trabalhava na feira para conseguir sustentar a sua família. Ao se refugiar na loja com aquela desconhecida, a Chica começa a puxar assunto meio que para passar o tempo e para esquecer um pouco das preocupações. Nesse momento acompanhamos uma conhecendo a história da outra, o que faz com que essas duas realidades tão diferentes iniciem um diálogo que dificilmente teria ocorrido. Esse conto fala muito sobre preconceitos, sobre estereótipos e também muito sobre desigualdade. Entendemos também, consequentemente, um pouco dos problemas sociais vivenciados pelos nigerianos. Mas o que mais me chamou a atenção foi a forma como a autora trabalha a questão da empatia, de se preocupar, de querer o bem do outro sem se importar com as diferenças. Isso é muito interessante de se perceber. Do lado de fora da loja estava ocorrendo todo um caos, toda uma bagunça, por conta de intolerância religiosa, enquanto dentro da loja, as 2 mulheres, uma muçulmana e a outra cristã, se ajudavam. Num contexto diferente, essas 2 mulheres poderiam nunca ter se encontrado, poderiam nunca ter estabelecido, ou não querer simplesmente estabelecer uma conversa mais pessoal uma com a outra. Só que nessa situação toda, no momento crítico, elas se uniram para se salvar, sem se preocupar com a condição financeira ou com a religião da outra. Dessa forma surge a possibilidade de ambas iniciarem uma conversa e quebrar todos os preconceitos que poderiam existir. Não apenas esse conto, mas todos os outros contos desse livro aqui, o No Seu Pescoço, da editora Companhia das Letras, são realmente muito bons, valem muito a pena a leitura. A Chimamanda é uma contista excepcional que me impressionou bastante. O próximo conto que eu vou falar aqui hoje se chama A Chinela Turca, do escritor Machado de Assis. Eu li esse conto numa coletânea da editora Nova Fronteira, num livro antigo chamado Machado de Assis, Seus 30 Melhores Contos. Tudo se passa em meados do século XIX na cidade do Rio de Janeiro. Um bacharel chamado Duarte se arruma, se prepara para ir num baile encontrar sua namorada. Só que por azar e extrema falta de noção, ele recebe a visita de um antigo amigo da família, um major chamado Lopo Alves. O motivo dessa visita era porque o major queria ler para o Duarte um drama que ele escreveu, ele queria a opinião dele, queria saber se estava bom ou se estava ruim. O problema é que esse texto era um manuscrito de nada mais nada menos que 180 folhas, e o Duarte já estava muito atrasado. Mesmo assim, com a insistência do major, ele acaba meio que ficando sem graça, meio que se sentindo obrigado a escutar a leitura daquele texto, colocando em risco o seu encontro. Para piorar, o drama do major era extremamente confuso, cheio de clichês de histórias românticas, o que aumentava ainda mais o sofrimento do protagonista de ter que ficar ali parado ouvindo aquilo. Só que esse tédio todo acaba de repente, de forma extremamente inesperada. Sem grandes explicações, quase que do nada, coisas muito estranhas começam a acontecer. Por exemplo, repentinamente o major se levanta e vai embora de cara feia, sem explicar nada. Depois surge um homem invadindo a casa do Duarte, dizendo que era um policial e acusando ele de roubar uma chinela turca extremamente preciosa. Ainda por cima, depois disso, surgem alguns homens e sequestram o Duarte, levando ele para um local misterioso. Acompanhamos então toda essa loucura, todo o horror que o protagonista passa sem entender nada do que estava acontecendo, e depois, no decorrer da leitura, começamos a compreender o motivo disso tudo. Esse conto do Machado de Assis é extremamente interessante, ele é cheio de humor e também cheio de metáforas. Se eu não me engano, esse também foi um dos primeiros contos que o Machado de Assis escreveu, e ele também já segue aquela forma de te impressionar no final.
O Machado de Assis é um contista excepcional, como todos nós sabemos, mas esse conto, A Chinela Turca, eu acho que não é tão conhecido assim do grande público. Mas mesmo assim vale a pena, é um conto muito interessante que me impressionou bastante também. Para terminar, o terceiro e último conto se chama O Inferno é a Ausência de Deus, de um autor que eu posso dizer que, pelo menos por enquanto, é o meu contista favorito, um escritor norte-americano chamado Ted Chiang. Esse conto recebeu vários prêmios e está disponível nessa antologia chamada História de Sua Vida e Outros Contos, da editora Intrínseca. Bom, nessa história, tudo acontece num mundo onde o mistério da existência de Deus, do inferno ou do paraíso já não existe mais, está tudo devidamente comprovado. É muito comum, por exemplo, a aparição de anjos, que podem ocorrer em qualquer lugar, mas normalmente eles aparecem mais em locais sagrados. O surgimento desses anjos sempre ocorre de forma catastrófica, provocando quase um desastre natural nas redondezas. Mas mesmo assim, muita coisa não está devidamente esclarecida, como por exemplo, o critério de Deus na hora de punir ou abençoar algumas pessoas. O protagonista dessa história se chama Neil Fisk, um homem muito amargurado que sente muita raiva de Deus por conta da morte da sua esposa, uma mulher chamada Sarah. Durante uma aparição de um anjo que ocorreu no centro da cidade, muita coisa acabou destruída e os estilhaços de um vidro de uma janela acabaram atingindo a sua esposa. A questão é que nesse mundo, quando uma pessoa morre, dá pra ver a olho nu se a alma dela foi pro céu ou pro inferno. No caso da Sarah, as pessoas observaram que a sua alma subiu, que foi em direção ao paraíso. Surge então um grande dilema na vida desse protagonista. Para ele conseguir ter a chance de rever a sua esposa, ele precisava encontrar alguma forma de amar esse Deus que ele tanto odeia. Só assim que ele achava que teria a possibilidade de, ao morrer, ir para o paraíso também. Além do Neil, acompanhamos em paralelo a história de outros dois personagens muito importantes para a história, a Janice e o Ethan. Eu não vou dar muitos detalhes sobre eles para não falar nenhum spoiler, mas pode-se dizer que eles também buscam respostas e seguem um caminho que meio que tem a ver com o destino do protagonista. Esse é um conto que fala muito sobre fé, mas também, principalmente, sobre a função dessa mesma fé. O conto fala muito de você acreditar esperando receber algo em troca, meio que pensando que existe uma lógica muito bem construída na relação entre Deus e homem. O autor também se inspirou muito no livro de Jó, do Antigo Testamento. A ideia, ao que parece, era trabalhar a questão do sofrimento do homem e também a forma como a justiça de Deus é realizada. Esse escritor, o Ted Chiang, tem uma peculiaridade que me chama muito a atenção. Eu não me lembro, pelo menos, de nenhum autor que faça isso. No caso, ele sempre escreve de uma forma muito fria, sem enfeitar em absolutamente nada o texto. Mas mesmo assim, ele consegue produzir histórias que te tocam, que realmente te emocionam. O conto O Inferno é a Ausência de Deus é extremamente criativo. É um texto que realmente vale muito a pena. Bom, é isso. Espero que tenha gostado dessas 3 resenhas de contos. E lembrando que todo domingo às 18 horas tem resenha nova por aqui. Então fica de olho que domingo à noite tem resenha nova aqui no Leia Pra Viver. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho, que fica ao lado do botão de inscrição, para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu algum desses contos e também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!